Para acessar o local conf ou utilitário de configurações locais, acesse a aba Utilitários, Configurações locais. É informado que para acessar o local conf, o Eagle Gestão deve ser encerrado. Com isso, marque que sim. Por se tratar de uma aplicação com objetivo técnico, para acessá-la você deve informar a senha do dia e somente o usuário Eagle tem acesso a ele. Insira a senha do dia e dê OK. Ao iniciá-lo, temos as seguintes abas: Sistema, Banco de Dados, Integrações e Servidor de licença. A aba Sistema serve apenas para demonstrar informações sobre o sistema, como o nome, a versão a qual ele está e o caminho da pasta de instalação. A aba Banco de Dados. Esta aba é muito importante. É nela que são configurados os acessos às empresas, como configurações de licença, conexão com o banco de dados e o backup local. Iniciando pelas configurações de licença. Primeiro temos o nome. O nome é utilizado para identificar a empresa. Normalmente, utiliza-se o nome da empresa configurada. E também é aconselhável que seja o mesmo nome utilizado no alias, para evitar confusão. A flag registro principal. Esta flag serve para informar que a licença que será utilizada para fazer o registro da empresa é do tipo principal. Portanto, utilize uma licença do tipo principal vinculada à empresa no servidor de licenças Falcon SL, e não as licenças de instâncias de terminais. Esta opção não será marcada quando você for configurar os terminais da empresa. A flag origem. Esta opção é utilizada para definir se a empresa configurada irá utilizar uma licença independente ou a licença que está atrelada à licença de outra empresa, configurada neste terminal. Parece um pouco confuso, mas é bem simples na verdade. Quando esta opção está marcada, você está informando ao utilitário de configurações locais que a empresa que você está configurando pode fornecer a licença dela às outras empresas que estejam configuradas neste mesmo terminal. Vejamos um exemplo. Eu tenho a empresa Treinamento A e a empresa Treinamento B configuradas no meu terminal. Na empresa Treinamento A está marcado que ela é do tipo origem. E na empresa Treinamento B não está marcado que ela é do tipo origem, e na opção Banco de Dados de origem está selecionado qual que é o banco de dados da empresa que, entre aspas, irá emprestar a licença para realizar o acesso do sistema. Com isso, eu não preciso registrar a empresa Treinamento B, pois ela irá utilizar o registro da empresa Treinamento A. Mas esta opção só funciona para as empresas configuradas no mesmo terminal, ou seja, no mesmo computador. Normalmente é utilizado para clientes que possuem empresas matriz e filial. Banco Origem. Como informei anteriormente, nesta opção você irá selecionar qual que é o banco de dados da empresa que irá fornecer a licença para o uso do sistema. Conforme demonstrado no exemplo, esta opção não fica habilitada caso a flag origem esteja marcada. Note que se eu marcar ela, a opção fica desabilitada e o que estava selecionado some. Caso eu desmarque novamente, aí aqui aparece para eu poder selecionar a empresa que eu desejo. E em tipo, seleciono o tipo da licença conforme cadastrado no servidor Falcon SL. Temos as opções normal, manutenção e contabilidade. Parâmetros de conexão. É configurada a comunicação com o banco de dados. Em host, é informado o nome ou IP do computador em que o banco de dados se encontra. Caso seja na mesma máquina em que o localconf está aberto, defina como localhost, igual está aqui, ou 127.0.0.1. 127.0.0.1, que é o localhost da mesma forma, só que no formato de IP. Em arquivo ou alias, é configurado o alias do banco de dados ou o caminho próprio do banco de dados diretamente, clicando nesses três pontinhos. Porém, é altamente recomendado sempre utilizar alias nesta configuração.
Caso tenha alguma dúvida de como é feita a configuração manual do Alias, consulte o vídeo de instalação do sistema, pois nele é demonstrado toda a etapa de configuração e registro de terminal. Usuário e senha. São configurados o usuário e a senha de acesso ao banco de dados, mas normalmente sempre deixa o padrão, que é o usuário sysdba, e a senha está aqui oculta, mas a senha é master key, que é o padrão do banco de dados Firebird, que é o SDBD que o sistema utiliza. E após configurar os parâmetros de conexão com o banco de dados, será possível testar a conexão, para se certificar que está tudo ok. Aí é informada a tag conexão ok e a versão do banco de dados que foi testada a conexão. Caso seja retornado alguma mensagem de erro, significa que os parâmetros que foram informados aqui estão incorretos, ou o arquivo do banco de dados não foi encontrado. Informações de backup. É configurado o backup local do arquivo de banco de dados. Último backup é informada a data e hora do último backup local que foi realizado pelo sistema. No meu caso tem uma interrogação aqui porque não foi realizado nenhum backup local para o banco de dados correspondente a esta empresa. Diretório. É definida a pasta onde serão armazenados os arquivos de backup gerados pelo sistema. Normalmente, é configurada a pasta de backup que fica dentro da pasta do sistema, ou seja, o caminho aqui da pasta do sistema completo barra a pasta backup. Mas você pode selecionar a pasta que desejar, clicando nos 3 pontinhos e selecionando a pasta desejada. O botão testar escrita no diretório irá verificar se a pasta configurada permite a escrita dos arquivos de backups que serão realizados. Clique em testar escrita e será retornado diretório ok. Caso seja retornada alguma mensagem de erro, provavelmente a pasta a qual foi selecionada não está com a permissão de escrita do Windows ativada. Você deve ativar a permissão de escrita para que seja possível escrever os arquivos de backup nesta pasta. Ao clicar em Backup, será aberta uma janela para selecionar onde deseja salvar o backup que será gerado. No meu caso, eu não vou gerar o backup para não tomar tempo. Ao marcar a flag Auto Backup, você está informando para o sistema que deseja que seja realizado um backup automático todas as vezes que o sistema for aberto pela primeira vez no dia. E ao marcar a flag Backup ao sair, você está dizendo para o sistema que todas as vezes que o usuário clicar em sair, deve ser perguntado se ele deseja realizar um backup. Aí vai ter as opções sim e não para o usuário informar. Em número de backups, é definida a quantidade máxima de arquivos de backup que serão gerados na pasta configurada. Ao atingir a quantidade máxima de arquivos, o sistema irá começar a substituir os backups mais antigos pelos mais novos. Ainda na aba de banco de dados, temos as opções Novo e Excluir. A opção Novo irá solicitar a criação de irá solicitar a configuração de uma nova empresa, e a opção Excluir irá excluir a configuração de alguma empresa que já foi realizada. Por exemplo, a empresa Treinamento B. Se eu clicar em Excluir, é aberta uma caixa de diálogo com as opções de confirmação, e caso eu marque que sim, a configuração dela no meu localconf é excluída. Ainda aqui no grid de empresas, temos o menu suspenso, com as opções Novo e Excluir, que são as mesmas opções desses botões, e ainda tem a opção Registrar, que irá abrir o utilitário Licensor, que é o utilitário de registro das licenças das empresas. Agora, irei demonstrar como que é feito o processo de configurar uma nova empresa. Clique em Novo. Será perguntado se você deseja criar um banco de dados. Mas antes de entrarmos nessa questão, é importante passar algumas informações. Por padrão, ao instalar o sistema, ele já cria um banco de dados com o nome Eagle ERP. E caso tenha sido marcado a flag Criar segundo banco na pasta de instalação durante a instalação, também será criado um banco de dados com o nome Eagle ERP _limp. Nesta pergunta aqui, para poder marcar a opção Sim, o banco de dados Eagle ERP _limpo deve existir na pasta de instalação do sistema.
Eu irei demonstrar as duas formas de configurar uma nova empresa. A primeira é criando um banco de dados e a segunda é utilizando um banco de dados já existente. Primeiro caso sim, onde você informa que deseja criar um novo banco de dados. Primeiro, é solicitado que você informe o nome do arquivo de banco de dados que será criado. Vou exemplificar com o nome treinamento C. Dou OK. Neste momento, uma cópia do banco de dados IGORP_limpo foi realizada na pasta do sistema, com o nome que eu informei. Irei demonstrar para você. Abra a pasta do sistema, venho aqui na pasta de bancos de dados e note que temos aqui o banco treinamento C, que foi criado no momento que eu cliquei em sim. Após isso, também é perguntado se você deseja criar o alias de configuração com o banco de dados. Caso marque que sim, o utilitário irá criar e configurar o alias automaticamente, com o nome escolhido, que foi o treinamento C. E caso marque que não, você deve criar e configurar o alias manualmente. É recomendado que você sempre marque sim nessa opção para poupar o trabalho. Eu vou marcar sim. E com isso, o nome da configuração da empresa é sugerido, com o nome informado no banco de dados, e os parâmetros de conexão local são configurados automaticamente. Com isso, basta informar as outras configurações da tela e mandar salvar. Agora vamos ao caso 2, onde você informa que não deseja criar um banco de dados. Clique em não. Ao clicar em não, você deve realizar todas as configurações manualmente, incluindo a conexão com o banco de dados, criar e configurar o alias e informar o restante dos dados. Por exemplo, irei colocar o nome treinamento D e aqui eu irei utilizar o banco de dados padrão que já vai na instalação do sistema, que é o Eagle ERP. Aqui irá funcionar, pois o alias já está criado. Mas no seu caso, se o alias não estiver criado, você deve criar e configurar o alias. Como disse, caso tenha alguma dúvida de como funciona esse processo, consulte o vídeo de instalação do sistema, pois nele é demonstrado. Eu irei testar a conexão para certificar que está OK e mando salvar. Com isso, o segundo banco também foi configurado. A aba Integrações. Nesta aba são configuradas algumas integrações do sistema, como os validadores fiscais, para que o sistema possa abrir o executável dele automaticamente, e também é configurada a balança de checkout e o caminho da impressora Zebra. Para configurar os validadores fiscais, você deve apenas selecionar onde que o executável do validador se encontra, clicando nos 3 pontinhos. Por exemplo, aqui o validador do Sintegra. Clico nos 3 pontinhos e seleciono a pasta onde o validador do Sintegra está instalado. Disco local C, arquivos de programa, aqui o Program Files, x86, vai ter aqui o validador Sintegra, e aí eu seleciono o executável do validador Sintegra e mando abrir. Com isso, todas as funções do sistema que solicite que o validador seja aberto, irá o executável do validador do Sintegra automaticamente, sem que você tenha que ir manualmente fora do sistema e procure onde está o validador do Sintegra. O mesmo serve para os validadores do SPED fiscal e os validadores do SPED PIS/COFINS. Basta seguir o mesmo processo. Para configurar a porta da impressora Zebra, primeiro você deve compartilhá-la lá na central de impressoras e dispositivos do Windows. Após isso, nas configurações da impressora, será exibido um caminho semelhante a o nome do computador / o nome da impressora. Basta copiar este caminho e colar aqui, igual o exemplo que está aqui. Por exemplo, / servidor / impressora Zebra. Com isso, o sistema irá conseguir identificar que a impressora Zebra está compartilhada neste caminho e poderá acessá-la. E, para configurar a balança de checkout, você deve preencher os dados de comunicação com a balança.
informando a marca, a porta de comunicação com o computador e todas as demais opções de acordo com o manual da balança. Após isso, será possível testar a comunicação entre o sistema e a balança configurada, clicando na opção Testar. E, por fim, temos a aba Servidor de licenças. Nesta aba é configurada a comunicação entre o sistema e o servidor de licenças Falcon SLL, que é o servidor local de licença, que é instalado na rede local do usuário. Em host, informe o IP do computador onde o servidor de licenças foi instalado. Caso tenha sido instalado no mesmo computador em que está sendo realizada a configuração do localconf, informe o IP 127.0.0.1. E em porta é definida a porta onde o serviço do servidor de licenças foi configurado. Por padrão, a porta é 8585, porém é possível alterar esta porta durante a instalação do Falcon SLL. Caso não tenha alterado, mantenha a porta 8585. Após realizar as configurações, também será possível testar a comunicação entre o sistema e o servidor de licenças local, semelhante ao que ocorre no teste de comunicação com o banco de dados. E deve ser retornado conexão OK. Caso seja retornado alguma mensagem de erro, você deve verificar se as informações que foram inseridas aqui estão corretas ou se o servidor de licenças local está instalado na máquina informada e está em execução. Este foi o vídeo de configurações locais. Até o próximo vídeo.